Pronto. Nossa quarta aula, né? Última aula de eclesiologia. E nós vamos hoje tratar das ordenanças da igreja, né? Que incluem batismo e santa ceia. Mas eu quero começar com um tema que ficou pendente da semana passada, que é a questão da disciplina na igreja, disciplina eclesiástica. Apesar de a igreja ser um ambiente, né, de acolhimento, de tolerância, de hospitalidade e por aí vai, a igreja deve pelo menos ser um ambiente assim. Isso não significa que a igreja deve fazer vista grossa para o pecado. É aí que nós temos o processo disciplinar que a igreja deve aplicar, pautado nas escrituras. E isso é de suma importância para a própria saúde da igreja. Primeiro, a gente precisa compreender que esse processo disciplinar, ele foi proposto pelo próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 18, a partir do verso 15. Ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, uma pessoa, um irmão, ele chama de irmão, então ele é um membro da igreja, né? Se um irmão peca, o que que a gente precisa fazer? O texto diz: vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, a primeira coisa que Jesus orienta é uma disciplina, é uma abordagem individual, né? Aí ele prossegue: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, ainda na tentativa de fazer aquela pessoa se conscientizar do erro cometido, outras pessoas passam a ser envolvidas para advertir aquele indivíduo. Se essa pessoa não escutar, olha o que diz o 17, né? Se não as escutar, dilo à igreja. Considera-o como um gentio e publicano. O que que isso quer dizer? Considera-o como um gentio ou publicano. Gentio ou publicano eram pessoas que os judeus, naquela época, não consideravam como membros da sua congregação. O gentio, pela questão étnica, né? Já que não era judeu, e o publicano, por eles considerarem como um traidor, um falso judeu, alguém que era judeu de nascença, porém tinha se voltado contra seu povo. Então, tendo essas duas referências, Jesus então está dizendo que o membro da igreja que decide permanecer no pecado, apesar das advertências, essa pessoa deve ser excluída, deve ser excomungada. É o que nós chamamos então de excomunhão, né? Excomunhão. Yuri, então existe base bíblica para a pessoa ser excluída da igreja? Sim, né? Há base bíblica para isso. Agora, evidentemente, isso não significa que a igreja deva, de maneira arbitrária, é, é, sair expulsando qualquer um da igreja só porque está incomodada com algum tipo de comportamento. Existe um processo disciplinar que Jesus mesmo propôs nesses versículos que lemos, ou seja, a abordagem individual, particular, o envolvimento de outras pessoas para poder aconselhar, orientar, advertir, né? A exclusão é só em último caso. Um versículo também que é interessante sobre isso, 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo diz assim, ó: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ou seja, a igreja então tem o dever de usar de paciência com todas as pessoas. E no caso especial dos desordeiros, aqueles que não seguem as ordens da igreja, não seguem a doutrina da igreja, essas pessoas devem ser admoestadas. Nós devemos, então, chamar atenção para que aquela pessoa se alinhe. Agora, se ela persistir no erro, apesar das recorrentes tentativas de lhe advertir, vai chegar uma hora que não haverá outra alternativa senão excluir essa pessoa da membresia.
E isso, diga-se de passagem, pode não parecer, mas é para o próprio bem, pro próprio bem daquela pessoa, tá? Por que que nós estamos falando isso? Tem um caso de excomunhão que é tratado aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós prostituição, aqui é imoralidade sexual, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, um irmão da igreja estava se relacionando com a mulher do pai, provavelmente a sua madrasta. Não dá para saber se o pai já estava morto ou se ainda estava vivo, mas independentemente do contexto, isso é errado. Mesmo que o pai tivesse morto, ele não deveria ficar com a sua madrasta. Isso é imoral e naquela época também era ilegal até para o código jurídico romano, né? Código legislativo romano. Paulo, ciente da situação, diz: estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, o camarada que estava cometendo esse ato promíscuo, ele não tinha sido tirado do meio da igreja, ou seja, não tinha sido excluído e a igreja estava fazendo vista grossa. Paulo então diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, quando ele diz que aquele indivíduo deveria ser entregue a Satanás, isso é uma figura de linguagem para dizer que aquele indivíduo deveria ser excluído da igreja, né? A ideia é que a igreja é a casa de Deus. Quando uma pessoa é excluída da casa de Deus, ela sai, entre aspas, de sob a proteção divina e fica à mercê das ações diabólicas. Por isso que aqui Paulo está dizendo que aquele indivíduo deverá ser entregue a Satanás. Só que observem o que eu disse há pouco, que isso é para o próprio bem da pessoa. Porque Paulo diz aqui, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual é a intenção aqui? A intenção é que esse indivíduo, depois de ser excluído da igreja, ele passe por algumas situações, talvez até dolorosas, que o façam reconhecer seus erros e voltar para a igreja arrependido. Talvez uma história que ilustre bem isso é a do filho pródigo, que saiu da casa do pai, mas depois que perdeu tudo e começou a viver na miséria, ele decidiu voltar para a casa do pai. Então é melhor excluir uma pessoa para que ela lá no mundo ou fora da presença de Deus, ela passe por algumas situações que a obriguem a refletir sobre a vida dela, para que, quem sabe, ela se arrependa e volte para a casa de Deus, devidamente disciplinada, é melhor fazer isso do que a gente deixar a pessoa lá na igreja se enganando, vivendo no pecado como se nada tivesse acontecendo, a gente fazendo vista grossa e essa pessoa acabar porque teve uma vida cristã relapsa, negligente, acabar não alcançando a salvação, tá? É sobre isso aí que Paulo está comentando. Inclusive, Paulo cita um exemplo lá em 1 Timóteo 1:20, que é quando fala sobre Himeneu e Alexandre. Olha o que Paulo diz: entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Ou seja, se Paulo entregou esses dois irmãos a Satanás, significa que Himeneu e Alexandre foram excluídos da igreja. Com que propósito? Paulo diz: para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, o objetivo era pedagógico, era fazer com que eles aprendessem, ainda que fosse através de uma exclusão da congregação, uma excomunhão, tá? Então a igreja não pode fazer vista grossa para os pecados que eventualmente surjam ali no meio. Evidentemente que quando a gente fala de pecado para excomunhão, nós não estamos nos referindo a qualquer tipo de falha. Todos nós somos pecadores.
Porém, existem algumas falhas que afetam diretamente a comunhão da igreja. Alguns exemplos, inclusive, a gente tem lá em 1 Coríntios capítulo 5 mesmo, quando Paulo fala sobre o pecado, né, que deve fazer o crente ser disciplinado, ele diz assim: Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, diz que é irmão, diz que é membro da igreja, mas é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal, nem ainda comais. Comer é ato de comunhão. Então, quando Paulo diz para não comer com essa pessoa, no sentido de não ter comunhão com ela. Então, essa pessoa deve ser excluída da congregação. Isso aqui é importante porque, infelizmente, na maior parte das igrejas, os únicos pecados que geram, que chegam ao ponto de fazer o membro ser disciplinado ou até excluído, são pecados na área sexual, adultério e fornicação. Só que, olha isso aqui, por exemplo, maldizente. Maldizente aqui tem a ver com os fofoqueiros. Camarada que vive falando mal de todo mundo, fala mal do pastor, do irmão, da irmã, do líder, do porteiro. Pessoas assim, elas fazem mal à comunhão da igreja. Elas afetam diretamente a saúde espiritual da igreja. E como é que nós vamos deixar um fofoqueiro circular na congregação livremente e não aplicar sobre ele a devida disciplina, tá? Então, isso é para que a gente se alerte de que a igreja não deve ser tolerante com o pecado, ela deve tratar o pecador, amar o pecador e oferecer restauração ao pecador. É o que nós temos, por exemplo, aqui em Gálatas 6:1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, nós temos que ser mansos com qualquer irmão que fale e dar à pessoa a oportunidade de ela se levantar. Se ela caiu em algum pecado, ela precisa se reerguer. É, a gente precisa dar essa oportunidade. Por isso que Jesus ensinou aquele processo lá em Mateus, dizendo, ó, primeiro fala com ele, se não te ouvir, chama mais testemunhas. Isso é uma forma de dizer que deve-se investir várias e várias tentativas para colocar a pessoa no eixo. Se nada der certo, aí sim, essa pessoa deve ser afastada da comunhão eclesiástica. O afastamento em si, evidentemente, depende do sistema de governo de cada igreja. Igrejas congregacionais, por exemplo, esse tipo de situação é votado pela igreja. É a igreja que decide se aquele membro é afastado ou não. E igrejas já pentecostais, desculpa, igrejas episcopais, né? Dirigidas aí por presidentes, por bispos e tudo mais, essa decisão cabe ao presidente ali da igreja, definir se aquele membro deve ser afastado ou não. Cada igreja também tem o seu processo, né? Tem algumas que promovem afastamentos temporários, afasta por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Enfim, tem igrejas que fazem esse escalonamento. Mas na Bíblia a gente não tem uma orientação para isso, né? A gente não tem ali uma escala de mês, semanas, quanto tempo deve ficar afastado. Mas o que a Bíblia garante é que isso deve acontecer para que o bem-estar da igreja seja preservado. É o que Paulo trata aqui em 1 Coríntios 5, ó, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Aí no versículo 6, o anterior, ele diz: Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Fermento aqui é justamente esse crente em pecado que não quer se arrepender. Se a gente permitir essa pessoa no meio da congregação, esse fermento pode levedar toda a massa, ou seja, ele pode influenciar outros irmãos a terem a mesma postura e o mesmo comportamento. E não é isso que queremos, tá? Outro texto que a gente pode usar como ilustração disso
é Apocalipse 2, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, ela perderia a sua posição. Então, sim, a disciplina na igreja também pode envolver isso. Perder a posição, né? Se aquela pessoa não está mais em condições de liderar, pastorear, pregar ou realizar qualquer, ou exercer, né, qualquer função aí na igreja, a pessoa deve ser afastada daquela posição. Por quê? Porque na igreja nós devemos zelar pelo exemplo dos obreiros. Eles devem ser o exemplo para o rebanho, tá bom? Então essas são questões relacionadas aí à disciplina na congregação. Bom, avançando agora para o próximo tópico, nós temos a questão das ordenanças da igreja, que nós já conhecemos como o batismo e a Santa Ceia. Antes de explicar propriamente sobre batismo e Santa Ceia, eu quero aqui só explicar algo com relação à diferença do termo que nós usamos de ordenança para o termo que geralmente os católicos usam, que é sacramento. Na verdade, não são só os católicos, né? Alguns grupos evangélicos também usam a palavra sacramento. A palavra em si, ela não tem tanto problema, né? Sacramento vem do latim, sacramento, aquilo que é sagrado ou dedicado ao sagrado. A palavra em si não tem tanto problema. Agora, o sentido que é dado aos sacramentos na Igreja Católica é que se distingue do nosso pensamento evangélico. Para os católicos, o que que é um sacramento? É um meio de graça, tá? Vou colocar aqui, ó. Sacramento é um meio de graça. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que a salvação é pela graça, tá? E os católicos não discordam disso. É importante frisar. A salvação é pela graça, e a graça é um favor imerecido de Deus. Entretanto, na visão católica, como que nós, pecadores, podemos nos apossar de algo que Deus dá de graça? Como que nós podemos tomar posse, receber algo que Deus concede pela sua graça? É só eu levantar a mão para o céu e dizer, Pai, eu recebo, me dá que eu estou aqui? Não. É aí que entra a importância do sacramento. Na visão católica, é através dos sacramentos que nós podemos obter aquilo que Deus oferece através da sua graça. Então, por exemplo, salvação é pela graça, correto? Se a salvação é pela graça, como que eu recebo a salvação? Bem, um dos sacramentos que eu preciso cumprir para poder receber a salvação é o batismo. Então, através do batismo é que a pessoa recebe a salvação. Então, observem que conforme eu vou explicando, vocês vão vendo que a questão vai ficando mais séria. Porque se é através do batismo que eu obtenho a salvação, então a pessoa que não é batizada, né, ela não está salva. E isso se aplica também aos demais sacramentos. Lembrando que no catolicismo existem 7 sacramentos, né? Não é só batismo e ceia, não, né? A ceia é chamada de Eucaristia. Além de batismo e da Eucaristia, tem a extrema-unção, que é derramar, né, a unção lá sobre o moribundo. Tem a ordenação. Ô, gente, desculpa. Minha conexão aqui caiu, retomou agora. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela, só um instante. Já já vai aparecer aí para vocês. Enquanto eu vou manuseando aqui, né, o computador para aparecer as telas aí para vocês, eu acho que dá para eu continuar aqui a explicação. O que eu estava comentando era sobre a diferença entre os sacramentos na visão católica para as ordenanças, né, na nossa visão protestante. E aí o que eu dizia
é que sacramento, na visão católica, é um meio de graça. Então, se a salvação é pela graça, a salvação é concedida para quem participa dos sacramentos. Entre eles, como eu dizia, os católicos têm 7 sacramentos. Aí inclui batismo, Eucaristia, que é a Santa Ceia, aí tem a extrema-unção, que é para ungir o moribundo. Também existe o crisma, existe a ordenação, que é quando a pessoa é ordenada ao ministério. O matrimônio também é um sacramento aí para a Igreja Católica, ou seja, seriam meios pelos quais a pessoa poderia obter as bênçãos que Deus dá pela sua graça, tá? Então, é assim que o católico entende, e é por isso que é chamado de sacramento. Nós, evangélicos, via de regra, não entendemos dessa forma. A gente entende que batismo e ceia são ordenanças que Cristo deu, que nós temos o dever de cumprir. E essas ordenanças, elas são mais simbólicas do que propriamente sacramentais. O que que isso quer dizer? Que o batismo, por exemplo, é uma ordem que o Senhor Jesus deu, que nós devemos cumprir, então devemos obedecer. Por outro lado, não é quando a pessoa se batiza propriamente dito que ela recebe a salvação ou a regeneração ou a transformação da sua vida. Na verdade, o batismo, o ato, o ritual do batismo, é apenas um símbolo de uma regeneração e de um relacionamento com Deus que a pessoa já possui, ou pelo menos já deve possuir quando ela desce as águas do batismo. Então, ali no batismo, ela publica a sua fé, ela torna público aquilo em que ela crê. A gente vai falar um pouco melhor sobre batismo daqui a pouco, mas eu estou antecipando isso só para vocês entenderem essa diferença entre sacramento e ordenança. Enquanto para os católicos é no sacramento que a graça de Deus é oferecida ao pecador, então o pecador obtém as bênçãos da graça através do sacramento, para os protestantes em geral essas ordenanças, elas são apenas simbólicas, né? Eu não sou regenerado quando eu me batizo. Eu não nasço de novo quando eu me batizo. O batismo simboliza, representa o novo nascimento que eu experimento assim que eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. É pelo menos assim que a maior parte dos evangélicos crê. Uma coisa a se observar, agora restringindo aqui nosso comentário apenas a batismo e ceia, porque para os evangélicos, de fato, ordenança é apenas batismo e ceia. Ordenança que a gente coloca nesse nível, né? É matrimônio, crisma, extrema-unção, ordenação, essas coisas a gente não interpreta da mesma forma que o catolicismo. Agora, especificamente o batismo e a ceia se assemelham a... Só um instante aqui. Se assemelham a dois rituais importantes lá da tradição judaica, da história de Israel, que é a circuncisão e a Páscoa. Então, eu posso até colocar aqui, ó, batismo. Nós temos um equivalente na circuncisão e a ceia, nós temos um equivalente, uma equivalência com a Páscoa, né? Circuncisão era através desse ritual que o judeu, que o filho de um israelita se tornava propriamente judeu, da mesma forma que através do batismo que o pecador se torna efetivamente cristão. E assim como a Páscoa celebrava a libertação do Egito, a ceia foi instituída na Páscoa para poder também rememorar a nossa libertação do mundo e do pecado. Então, se a gente parar aqui para pensar,
O batismo tem muitas coisas em comum com a circuncisão e a ceia tem muitas coisas em comum com a Páscoa. É evidente que essas comparações têm limite. A gente não pode passar dos limites, mas são dois rituais que a gente pode, em algum estudo, em alguma análise, observar aí algumas correlações, tá? Bom, dito isso, vamos entrar aí nas duas ordenanças. Primeiro, vamos falar de batismo, né? Batismo. Primeira coisa importante que a gente deve aprender sobre batismo. O verbo grego que é usado é baptizo. Baptizo. Baptizo significa mergulhar, imergir, lavar, tá? Esses são os significados mais comuns da palavra batizar. Agora prestem atenção aqui no seguinte. Um dos significados da palavra batizar é esse último aqui, ó, lavar. E por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque um dos debates que há no meio evangélico sobre a forma correta de se batizar, sobre batismo é a forma correta de se batizar. E geralmente quem pratica o batismo por imersão, né, mergulhando a pessoa na água, geralmente argumenta que uma vez que a palavra baptizo significa mergulhar, a única forma correta de batismo seria mergulhando a pessoa na água, né? Então, geralmente esse é um argumento bastante usado. Porém, esse verbo aqui, baptizo, não precisa necessariamente incluir a ação de mergulhar. Por isso que eu coloquei aqui que às vezes o verbo também significa meramente lavar. Vou mostrar um exemplo para vocês. Observem esse versículo aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Por que que esse versículo aqui é curioso de a gente observar? Porque nesse versículo, não sei se vocês conseguem notar, porque aqui está em grego, mas ainda assim dá para perceber que algumas letras são parecidas, né? Essa palavrinha que eu acabei de destacar é baptisontai. Baptisontai. Aqui embaixo tem baptismus. Baptismus. Ou seja, é do verbo baptizo. Então, onde a gente leu sobre lavar, em grego é, entre aspas, batizar. Olha como nesse versículo a tradução mais adequada é lavar. E olha que aqui, por exemplo, fala sobre lavar os copos, os jarros, os vasos de metal. Como que nós lavamos a louça? Como é que a gente lava a louça? Geralmente, quando a gente lava a louça é com água corrente, né? A gente não precisa mergulhar a louça em nenhum recipiente. A gente lava com a água corrente. Mas enfim, vamos imaginar que aqui eles lavem mergulhando. Esse último aqui não tem como lavar mergulhando, né? Isso aqui é lavar a cama. Lavar a cama, ninguém lava a cama mergulhando em água. Isso aqui é uma evidência de que, às vezes, o verbo batizar não precisa necessariamente incluir o ato de mergulhar. Pode ser simplesmente lavar, ou seja, passar água por cima, tá? E eu estou dando essa explicação porque imersão não é a única forma de batizar nas igrejas. Algumas igrejas também adotam outros meios, né? Na verdade, existem três modos de batizar. Deixa eu até colocar aqui, ó. Modos de batizar. Existe a imersão, a aspersão e efusão. É, Acredita-se
que o método original de batizar tenha sido de fato imersão. Esse é o meio mais adequado para se batizar, sem dúvida, tá? A Bíblia, ela dá várias evidências de que o batismo originalmente era praticado nesse formato de imersão. Por exemplo, João Batista e Jesus Cristo batizavam em rios. Bom, para levar as pessoas a serem batizadas em rios, não é porque a intenção seria apenas derramar uma aguinha na cabeça, né? Se as pessoas se reuniam para ser batizadas em rios, é porque havia a intenção de mergulhar a pessoa naquela água. Então, o modo mais tradicional, mais antigo e, ao que parece, o modo mais praticado na própria Bíblia é o modo de imersão. O que que é o método de aspersão? Aspersão, sabe quando você pega, por exemplo, sabe o padre quando vai benzer com água benta, né? Aí ele pega aquele utensíliozinho, molha na água e joga assim sobre a pessoa. Isso é aspergir, tá? Aspergir. Então, aspersão é quando você joga a água dessa forma sobre a pessoa. Isso também é uma forma de batismo em algumas igrejas. E a efusão, o que que é a efusão? É quando você derrama água sobre a cabeça da pessoa em forma de concha, né? Você coloca a água na mão em forma de concha e derrama sobre a cabeça da pessoa. Esses dois modos aqui, eles passaram a ser adotados na história da igreja, mas por questão de conveniência, não por ser o modo correto de fazer. Era por conveniência. Por que que eu digo que era por conveniência? Porque quais situações que aconteciam? Por exemplo, suponha que uma pessoa doente no leito de hospital decide se converter e entregar a vida para Jesus. Ali no leito, na cama, doente, a pessoa se converteu e aceitou Jesus. Só que não tem como removê-la dali, levá-la para uma piscina, para um rio para mergulhar. Não tem como fazer isso. De que maneira a igreja faria o batismo dessa pessoa? Por aspersão. Pegava a água, salpicava um pouco de água na cabeça e aquilo ali representaria o batismo dela, tá? Um deficiente, um idoso, ou seja, pessoas que, devido a alguma condição física, ficassem impedidas de serem levadas para um lugar, né, um rio, por exemplo, então a igreja começou a adotar essa outra forma de batizar, que é mais prática, você consegue fazer em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Com o passar do tempo, essa prática se tornou tão usual que ela, na Igreja Católica, substituiu o modo de imersão. Então, a Igreja Católica passou a fazer o batismo apenas por aspersão ou por efusão, né? Porque assim já era mais prático, todo mundo era batizado do mesmo jeito, qualquer tipo de pessoa poderia ser batizada e não teria inconveniência de uma pessoa não conseguir se batizar por não ter condições de ser submersa num rio, numa piscina, alguma coisa do tipo, tá? Yuri, qual é o modo mais correto, mais antigo praticado? Imersão, sem dúvida. Agora, uma pessoa que foi batizada por aspersão ou por efusão numa outra igreja, por exemplo, igrejas presbiterianas fazem por aspersão, né? Uma igreja, um irmão que foi batizado por aspersão numa outra igreja, se ele vier para mim, ele tem que se batizar de novo? Por exemplo, na minha igreja, eu sou batista. Na minha igreja, os batistas levam isso muito a sério, tem que ser por imersão. Então, se um presbiteriano, por exemplo, vier para a minha igreja, ele vai ter que se batizar de novo. Isso é o regulamento da minha igreja, não é minha opinião particular,
tá? Na minha opinião pessoal, Yuri, eu não vejo necessidade de a pessoa se batizar de novo. Eu acredito que o batismo por imersão é o ideal, é o mais adequado, mas eu entendo que se a pessoa estava numa igreja que praticava por aspersão e ela participou do batismo, consciente do que estava fazendo, e aquilo ali serviu para ela assim como uma maneira de publicar sua fé em Cristo, eu não vejo necessidade de ela ao vir para a minha igreja, ser batizada novamente por imersão. Não vejo essa necessidade. Porém, na minha igreja batista, precisa. E existem outras igrejas também que levam isso muito a sério e exigem que o candidato, caso seja oriundo de uma igreja que batiza por aspersão, se batiza de novo. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do, do batismo. Vamos começar com o batismo de João, né? O batismo de João, ele é interessante porque João parece ser um dos primeiros a aplicar o batismo em outra pessoa. Por que que eu estou falando isso? Aplicar o batismo em outra pessoa. Porque o batismo já existia antes de João Batista. As pessoas elas já se batizavam para ingressar numa determinada religião ou num determinado grupo. Já havia esse ritual que era um ritual de lavagem ou purificação cerimonial. Porém, geralmente, esses batismos eram auto-administrados. Ou seja, não era alguém que me batizaria, eu me batizaria, ou seja, eu mergulharia numa água e sairia de lá ritualmente purificado e convertido a uma religião. Essa forma de auto-batizar-se, um batismo auto-administrado, já era comum. Só que veio João Batista com um ministério especial dizendo que a partir de então, ele que ministraria o batismo, né? E esse batismo era um batismo de arrependimento. Algo que na época chocou os judeus, porque os judeus eles não precisavam se batizar, eles entendiam que esse ritual de lavagem cerimonial isso deveria ser feito pelos gentios. Se um gentio se convertesse ao judaísmo, ele deveria se purificar, né? E em alguns casos passar por um ritual de lavagem com água, equivalente ao batismo. Os judeus não precisavam desse ritual. Quando João Batista então diz que eles precisavam sim se batizar para que demonstrassem arrependimento, então imagina o quanto isso não foi chocante para os judeus da sua época, né? Inclusive, entre as pessoas que foram batizadas por João Batista, nós temos o nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí sempre rola a seguinte pergunta: por que que Jesus foi batizado? Né? A gente entende que o batismo é uma expressão de fé e de arrependimento, principalmente. Inclusive, o batismo de João Batista era pregando arrependimento. Só se arrepende quem tem pecado. Se Jesus não tinha pecado, por que que ele se batizou? Bom, o batismo de Jesus tem duas finalidades. Deixa eu colocar aqui, ó. Batismo de Jesus tem duas finalidades. Primeira finalidade do batismo de Jesus. No batismo ocorreu a sua consagração messiânica. Ou seja, foi no batismo que Jesus foi reconhecido, foi ordenado, entre aspas, como Messias. É a partir dali que ele inicia o seu trabalho messiânico, tá? Vamos observar isso aqui, ó. João capítulo 1, versículo 31. Diz assim: João Batista falando: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, ele quem? O Messias, aquele que vem após João. Para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu,
por isso batizando com água. Observado o que João Batista está dizendo? O que ele está explicando é, para que o Messias se manifeste a Israel, em outras palavras, para que o povo conheça quem será o Messias, eu precisei vir batizar com água. Por quê? Porque seria no batismo que o Messias seria manifestado a Israel. Por isso que na sequência João diz: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, que é Deus, né? Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João conclui: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O que o João Batista então está explicando é que foi o batismo que tornou Jesus conhecido como Messias. Foi o batismo que identificou Jesus como Messias. Foi no batismo. E como que isso aconteceu? Como que Jesus foi identificado como Messias? No batismo. Por aquele evento em que a pomba desce do céu, né? O Espírito Santo desce do céu em forma de pomba, e uma voz ouve-se publicando, dizendo: Esse é meu filho amado em quem me compraz. É aquela historinha que está lá em Mateus 3, gente. Mateus 3, versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali ele foi consagrado ao ministério. Os políticos geralmente não têm um ritual de posse. Por exemplo, o presidente da República, quando ocorre a transferência de faixa, não é ali que simbolicamente ele é empossado como presidente? Quando uma faixa é passada para ele, ou quando lá, quando o presidente da Câmara, os governadores, os senadores, os prefeitos, os vereadores, eles não têm um ritual de serem empossados, eles não assinam lá um termo, né? Não tem lá um ritual para empossá-lo. Os reis, não havia o ritual de colocar a coroa na cabeça dele. Então, esses rituais servem para quê? Para consagrar a pessoa àquela atividade. Então, o que consagrou Jesus ao trabalho como Messias? Foi o batismo. O batismo foi como se tivessem colocado uma faixa no peito de Jesus dizendo que ele é o Messias. O batismo foi como se Jesus estivesse assinando o termo de posse. Foi no batismo que Deus autenticou: Esse é o meu filho amado e o Espírito Santo está sobre ele. Então, deem ouvido a ele, porque a partir de agora ele vai iniciar a sua obra, tá? Essa é a primeira razão por que Jesus foi batizado. O segundo motivo para Jesus ter sido batizado é que, através do batismo, ele se identificou com os pecadores, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, identificação com os pecadores. Por que que isso foi importante? Porque, olha o versículo aqui, ó, Mateus 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não era pecador. Ele não precisava se arrepender de nada. Porém, para que ele se identificasse conosco, ele precisou cumprir tudo que os pecadores cumpriam. Então, se os pecadores deveriam se arrepender, melhor, desculpa, se os pecadores deveriam se batizar, então Jesus, para se identificar conosco, também se batizou, tá? É uma forma, então, dele se identificar com a gente, porque o batismo daquela época confirmava
quem estava na expectativa do reino de Deus. É esse versículo aqui, ó. Lucas 7, versículos 29 e 30. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, quem não se batizava estava rejeitando o conselho de Deus. Então Jesus se batizou. Se Jesus não se batizasse, ele seria mais um a rejeitar o conselho de Deus. E não era isso que Jesus queria fazer. Ele queria cumprir toda a justiça. Então, se estava incluído nesse cumprimento o batizar-se, Jesus então se batizou, tá? Agora, o que que o batismo representa para nós? O que representou para Jesus é uma coisa. Jesus se batizou porque foi no batismo que ele foi identificado como Messias e no batismo ele se identificou com os pecadores cumprindo toda a justiça. Mas e para nós? O que que o batismo representa para nós? Duas coisas principais. Duas coisas principais. São essas aí, ó. Perdão, perdão de pecados e o discipulado. Olha aqui, ó, Atos 2, 38. Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Não é que o batismo é que torne meus pecados perdoados, mas o batismo expressa o meu arrependimento. E é pelo arrependimento que eu obtenho o perdão dos pecados. Se eu me batizar sem estar arrependido, o meu batismo não valeu de nada. E se, por outro lado, se eu digo que me arrependi, mas não demonstro arrependimento me batizando, então esse meu arrependimento também não é sincero. Então, eu devo me arrepender dentro do meu coração, e uma vez arrependido sinceramente, eu devo me batizar para poder ilustrar essa nova vida que eu desejo ter com Jesus Cristo, tá? Então, primeiro, o batismo tem a ver com perdão. Deixa eu colocar aqui até em letra maiúscula, né? Perdão. Além disso, o batismo tem a ver com discipulado, porque é através do batismo que a gente se torna discípulo de Jesus. Olha aqui, ó. Mateus, e escrevi no lugar errado aqui, ó. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai, ou como diz a atualizada, fazei discípulos de todas as nações, de que forma? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, é o batismo o meio pelo qual a gente se torna discípulo. Presta bem atenção. O batismo é para nos tornar discípulos de Jesus Cristo. Fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-as. Então, o batismo é isso, representa perdão e discipulado. Olha um texto que também ilustra isso, ó. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, a gente se batiza para assumir um compromisso de andar em novidade de vida e seguir os passos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Logo, guardem isso, o batismo tem a ver aí com discipulado, né? Batismo tem a ver com discipulado. Logo, deixa eu escrever uma frase aqui, ó. Batismo é identificar-se com a mensagem ou com o evangelho, tá? Com o evangelho, não meramente com um grupo religioso. Por que que eu estou falando isso?
Presta bem atenção. Hoje, quando a gente batiza alguém, geralmente o batismo é para a pessoa se tornar membro da nossa igreja. Geralmente o batismo é assim, né? A gente batiza pessoas que se tornam membros da nossa igreja. Só que na igreja primitiva, o objetivo não era esse. Não era eu batizar para que a pessoa se tornasse membro da minha igreja. O objetivo era batizar para que aquela pessoa se tornasse uma discípula ou um discípulo de Jesus Cristo. Por que que essa diferença é importante? Eu vou citar aqui só um exemplo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a gente vem aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo de número 36. Lembra daquele eunuco etíope que foi evangelizado por Filipe? Observem a história. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água e disse ao eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que que aconteceu? Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Ou seja, o camarada foi batizado naquela hora, assim que declarou crer em Jesus. Quando saíram da água, olha o que aconteceu. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe foi embora, gente. Filipe batizou o cidadão e foi embora. E não foi embora nem porque quis, foi embora porque o Espírito Santo levou para longe. De maneira que o eunuco não o viu mais, que jubiloso seguiu seu caminho. Ué, para que igreja que o eunuco foi, né? Ele se tornou membro de qual congregação, de qual comunidade? Não mostra aqui. Filipe fez o papel dele, batizou e o eunuco seguiu seu caminho, porque a partir de agora ele já é cristão, ele já segue a Jesus Cristo. Aí, evidentemente, né, ele vai desenvolver a sua fé, vai crescer na fé, para que possa avançar. Mas o fato é que neste momento o eunuco não se filiou a uma denominação, a um grupo religioso. Ele agora é cristão, apesar de não passar a congregar com Filipe. Ele é cristão, mas seguiu o seu caminho, vai servir a Cristo em outro lugar. Possivelmente ele. Aí é a tradição cristã que narra, né? Que ele deve ter chegado na Etiópia, deve ter fundado uma igreja lá, deve ter começado uma comunidade lá. A gente não sabe como foi a continuidade da história dele. Mas o ponto aqui que eu estou explicando é que o batismo é para isso. O batismo é para identificar a pessoa com Jesus, não com a minha igreja. Foi isso que Filipe fez. Filipe o batizou porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E depois do batismo, o que aconteceu com Filipe? Desapareceu. Pronto, eunuco, segue em paz. Agora você já é cristão e vá fazer o que Deus manda você fazer no lugar para onde você vai. Nós não temos essa prática hoje, né? A nossa prática hoje ela é muito exclusivista. Eu batizo para filiar a pessoa à minha igreja. Mas o batismo é além disso. O batismo não é para filiar a minha igreja. O batismo é para identificar aquela pessoa com Jesus Cristo. Se ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela deve ser batizada, ainda que de imediato ela não venha congregar na minha igreja. Ela pode estar indo para outro canto, pode frequentar outro lugar, pode estar se mudando para uma outra cidade, não importa. O batismo não é para filiá-la à minha igreja. O batismo é para identificá-la com Jesus Cristo. O que nos leva ao tema das condições para o batismo. O que é necessário para uma pessoa ser batizada? Filipe aqui já deu a dica. Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. Então, qual é a primeira condição para o batismo? Crer. É lícito se crês. Qual é a outra condição? Lá em Atos, capítulo 2, versículo 38.
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, isso combina bem também com Marcos 16. Olha aqui, ó, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quais são, então, as duas condições para o batismo? Fé e arrependimento. Somente fé e arrependimento. As igrejas hoje, elas colocam uma série de critérios para a pessoa se batizar. Tem que fazer lá o discipulado de não sei quantos meses. Se a irmãzinha está vivendo com um homem e não é casada ainda, né? Não é casada no papel, está apenas vivendo amigada com aquele rapaz, não pode se batizar, tem que esperar o casamento no cartório. Se a pessoa tem algum vício, né, vício de cigarro, de bebida, outra coisa, em alguns lugares a pessoa primeiro tem que largar o vício para depois se batizar. Ou seja, nós, ao longo do tempo, fomos acrescentando uma série de condições que a Bíblia não coloca, gente. Para se batizar, o que a Bíblia exige é crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Ponto. Se você crê e se arrependeu e está arrependido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, Yuri, e as questões da vida particular dessa pessoa que precisam ainda ser ajustada? Ela não é casada, ela ainda está presa em algum vício, ela ainda tem alguma situação mal resolvida na vida. Gente, todos nós temos algo na vida para poder nos purificar, nos libertar, corrigir. Isso não tem a ver com a conversão. Isso tem a ver com a santificação. A santificação é um processo. Todos nós estamos no caminho de nos santificar. E nessa caminhada da santificação, a gente tem que, de forma recorrente, examinar o que há em nossa vida que ainda não está agradando a Deus e tirar aquilo de nossa vida. Isso é um processo, tá? Isso é um processo. O batismo não é um prêmio para quem já concluiu esse processo. O batismo é um compromisso de quem deseja iniciar esse processo. Eu não me batizo porque eu já me libertei dos pecados. Eu me batizo porque eu estou arrependido dos meus pecados e quero que Jesus me liberte deles. Ponto. Por isso, o batismo vai seguir. É isso que a gente vê, por exemplo, lá em. Deixa eu ver o que João Batista dizia, ó, Lucas. Lucas capítulo 3. Observem, ó. Lucas capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele, ou seja, era o pessoal que estava indo até João para ser batizado. Aí olha o versículo 12. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos nós de fazer? Aí João responde: respondeu-lhes ele, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Percebeu aqui? Os publicanos, eles querem se batizar, e aí eles perguntam para João: o que havemos nós de fazer? O que João orienta aqui não é o que eles têm que fazer para se batizar, é o que eles têm que fazer após se batizarem. Ou seja, agora que vocês se batizaram demonstrando arrependimento, como que vocês vão mostrar os frutos disso? Não cobrar além do que foi prescrito. Interrogaram os soldados. E nós que faremos? A ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, né? Ou seja, o que João Batista dizia não era o que a pessoa deveria fazer antes de se batizar, era o que as pessoas batizadas deveriam fazer como fruto de arrependimento, tá? Porque a condição bíblica para o batismo é isso aqui: fé e arrependimento. Se a pessoa crê e ela está genuinamente arrependida, disposta a ter uma nova vida,
ela pode se batizar. A partir do batismo é que a igreja deve ajudar essa pessoa a corrigir a vida dela. O que está de errado? O que precisa ser ajustado? O que precisa ser acertado? Né? É o que? A vida matrimonial? Não está casada ainda? Vamos movimentar isso aí para casar. É o que? É um vício? É o que? O cigarro é o problema? Vamos ver como é que a gente faz para tratar isso aí, porque pode ser problema espiritual, mas também pode ser problema orgânico. Então pode ser que para se libertar desse vício você precise de algum tratamento. A igreja vai ajudar da forma como estiver a seu alcance, mas não são essas as condições para o batismo. O batismo não é, repito, o batismo não é um certificado de santidade. O batismo não certifica que a pessoa está santa e liberta. O batismo é um compromisso, é um voto, é uma decisão que a pessoa toma em que ela publica sua fé, declara estar arrependida e se compromete a andar em novidade de vida. É o que a gente leu lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Sepultados com ele no batismo. Aí vem aqui, ó. Assim andemos nós também em novidade de vida. Ela sai do batismo para ter uma nova vida, para viver, né? Com o passar do tempo, ela demonstrar aí os frutos de arrependimento. E aí, quando a gente fala das condições para o batismo, naturalmente tem que explicar a questão das crianças, o batismo infantil, né? Os evangélicos, em geral, não batizam crianças. Quem batiza criança é católico e, no nosso meio evangélico, presbiterianos. Por que que batizam crianças? O batismo infantil, ele é aplicado devido à interpretação que se dá do que significa o batismo. Como eu expliquei há alguns minutos atrás, o batismo é paralelo à circuncisão. Correto? E aí, por que eu estou explicando isso? Quando que um judeu era circuncidado? No oitavo dia de nascimento. Porque a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Israel, tá? Como a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Israel, não precisava esperar um israelita amadurecer para tomar a decisão de se circuncidar. No oitavo dia ele já era circuncidado, porque já que ele é filho de judeu, já que ele é filho de israelita, ele já está sob a aliança com Deus. Consequentemente, ele pode ser circuncidado. Então, a igreja, entendendo que o batismo cumpriu uma função parecida, para que serve o batismo nessa visão? O batismo demonstra ou expressa o perdão do pecado original. Todos nós nascemos em pecado, não é isso? Lembra do Salmo 51:5? Salmo 51, versículo 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós já nascemos em pecado. E pelo batismo a gente obtém a lavagem desses pecados, o perdão desses pecados. Então, como na visão católica, o batismo traria perdão sobre o pecado original, não havia necessidade de esperar a criança amadurecer. A criança, ainda bebê, poderia se batizar. Porque para a Igreja Católica, o batismo tinha esse significado. O batismo, para os católicos, não era uma decisão voluntária de crer em Jesus. O batismo garantia, como um sacramento, o batismo traz perdão de pecados. E como todos nós já nascemos em pecado, quanto mais cedo a criança pudesse batizar, melhor. Porque quanto mais cedo ela se batizar, mais cedo ela vai ser limpa do pecado e vai poder ter uma vida agradável a Deus. Tá? É, é, Na Reforma Protestante, Martinho Lutero não se opôs a isso, diga-se de passagem. Martinho Lutero, ele achava que era sim pertinente o batismo infantil, porque ele acreditava que uma criança, ela
tanto quanto adulto, precisa, né, ter os seus pecados lavados. E aí teve até um questionamento que fizeram a Lutero sobre a questão da fé. Mas e a fé, né? Como é que eu vou batizar uma criança se essa criança não é capaz de expressar fé? Martinho Lutero não enxergava assim. Na visão de Lutero, uma criança expressa sim fé em Deus. Por quê? Qual é o argumento que Lutero dava? Ele explicava que fé tem a ver com confiança, né? Confiança e dependência. E uma criança expressa isso, confiança e dependência do pai, consequentemente, confiança e dependência de Deus. Então, ainda que uma criança talvez não tenha a capacidade cognitiva de declarar o que ela crê, no íntimo da criança, ela já tem um senso de confiança no pai, confiança em Deus. E para Lutero, essa confiança era suficiente para dizer que a criança está apta para o batismo. Essa era a visão de Lutero e que também se tornou a visão de muitos cristãos reformados. Por isso que na igreja presbiteriana ainda se batiza criança. Quem mudou essa perspectiva para os evangélicos foi um grupo chamado Anabatista. Vou colocar aqui, ó. Anabatista. O que os anabatistas explicavam? Anabatista, palavra ana tem a ver com novo ou de novo. Batista é o batismo. Então, anabatista é aqueles que rebatizam. Vou colocar aqui, ó. Rebatizam ou batizam novamente. Porque eles entendiam que o batismo de uma criança não era válido. Então, se a pessoa chegava à fase adulta e ela só era batizada quando criança, os anabatistas diziam que essa pessoa deveria batizar-se novamente. Por isso que esse grupo foi chamado de Anabatista. Foi um grupo muito radical durante a Reforma Protestante. É dos anabatistas que os evangélicos passaram também a adotar esse pensamento, né, de que o batismo é, é legítimo apenas para os adultos. Porque, como eu disse há pouco, as condições para o batismo é fé e arrependimento. E nós argumentamos que uma criança, para se batizar, ela precisa declarar a sua fé, não basta apenas confiar no íntimo, como dizia Lutero, né? Essa criança deve declarar, publicar no que ela crê e também deve declarar arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Uma criança não tem como se arrepender, né? Se ela não tem consciência de pecado ainda, do que ela vai se arrepender? Por isso que nós só batizamos adultos, pelo menos as igrejas evangélicas em geral. Tá, gente, é isso. Sobre batismo é isso. Para a gente caminhar para o final, deixa eu falar um pouquinho aí sobre a ceia. A ceia não precisa realmente a gente discutir tanto, porque já é um tema um pouco mais breve mesmo. Mas vamos lá. É, o nome que os católicos usam para ceia é Eucaristia. Por que esse nome, Eucaristia? Eucaristia é uma palavra grega que é sinônima de ação de graças. Por quê? Porque quando Jesus celebrou a ceia, a Bíblia fala que ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu. Não é isso? Então, como a Santa Ceia, Jesus pegou o pão e deu graças pelo pão, e assim também fez pelo vinho, essa refeição passou a ser chamada de ação de graças, que em grego é Eucaristia. É esse o nome aí que se usa. Na igreja primitiva, a Santa Ceia, ela não era apenas um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva, como nós fazemos hoje na maioria das igrejas. Na igreja primitiva,
A ceia era acompanhada de uma reunião chamada de festa agape, ou festa do amor. Festa do amor. Inclusive, essa festa, ela é mencionada pelo nome lá na carta de Judas. Lá na carta de Judas. Vocês vão encontrar um versículo aqui, ó. Olha aqui, ó, Judas, versículo 12. Estes são os escolhidos em vossos ágapes. Onde vocês leem aqui a palavra ágape, na verdade em grego é agape, a pronúncia correta, aqui na revista corrigida diz festas de caridade, ou na corrigida fiel, festas de amor. Depois vocês confiram como está na Bíblia de vocês. Mas onde está festa do amor, agape, ou festa de caridade, era essa festa onde os cristãos se reuniam para fazer um banquete, como diz aqui, ó, banqueteando-se, e junto com o banquete, eles faziam memória do corpo e do sangue de Jesus. Por que que eu estou explicando isso? É por essa razão que lá no livro de 1 Coríntios, Paulo dá algumas orientações para a igreja relacionado ao que estava sendo feito durante aquelas reuniões. Tá aqui, ó, 1 Coríntios 11, vamos ler aqui, ó, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que vos ajuntais na igreja, ou quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Ou seja, estava havendo separação, confusão, divisão na igreja. Por quê? Versículo 20. Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, eles estavam fazendo uma reunião social, mas não estavam celebrando de forma correta a Santa Ceia. Aí o texto diz no versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Vamos só contextualizar. Paulo escreveu isso para Corinto. Lá em Corinto, boa parte da população era escrava, tá? Então, no dia da ceia, que geralmente era domingo, as pessoas conseguiam, os homens livres e os homens ricos, que eram membros da igreja, podiam chegar mais cedo, comer e beber à vontade. Agora, os escravos, eles eram os últimos a chegar, porque primeiro que tinham que trabalhar para depois ir para o local do banquete. E quando chegava lá, as casas em Corinto, as casas maiores, evidentemente, elas eram divididas. Havia um pátio que era mais amplo, onde a maior parte das pessoas se reuniam, e havia um lugar mais reservado que era chamado de. é, 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 deixa eu ver se eu lembro aqui o nome. Calma aí. Acho que é Trivillium. Não lembro agora. Depois eu vejo com, com calma exatamente o nome do lugar. É um nome diferentezinho mesmo. É, era um local onde as pessoas de maior posse, né, que tinham mais dinheiro, elas ficavam num lugar mais separadinho, mais reservado, para poder ali comer, né, beber à vontade, né, sem ter ali nenhum desconforto, vamos dizer assim, né? Era o espaço ali mais adequado. Ah, achei aqui, ó, triclínio. Triclínio. Era um espaço mais confortável, ou seja, havia essa divisão. E aí, quando os escravos chegavam, os ricos e os homens livres já tinham comido e bebido à vontade, né? E quando os escravos chegavam, pouca coisa sobrava para eles. Por isso que Paulo diz aqui que lugar de comer e beber à vontade não era na igreja, era em casa. A igreja não se reunia para matar fome.
A igreja se reunia para fazer memória ao corpo e o sangue de Cristo, à morte e ressurreição de Jesus. Por isso que lá no final ele diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Por quê? Deveria esperar. O texto aqui diz, ó, porque quem come e bebe indignamente não discerne o corpo do Senhor. O corpo do Senhor aqui é a igreja. Comer e beber indignamente, ou seja, comer e beber o banquete e não aguardar os irmãos mais pobres chegarem, as pessoas que faziam isso, elas não tinham entendido o que era essa igreja, porque o corpo do Senhor é a igreja. Lembra que a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, as pessoas que não respeitavam a presença dos irmãos mais pobres, não tinham esse zelo, esse cuidado, elas não tinham compreendido o que é ser igreja. Ser igreja é a gente se reunir independentemente das nossas condições financeiras, mas naquele instante todos somos iguais, todos devemos pelo menos estar em mesma condição, né? É, 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 Não pode haver privilégios, tudo ali deve ser compartilhado. Era essa a lição ali, tá? Por que que eu estou explicando tudo isso, gente? Porque a Santa Ceia hoje a gente faz apenas um cerimonial, uma cerimônia religiosa, em algumas igrejas, né? E muitas vezes é uma coisa fria. Não tem mais aquela festa de comunhão. É apenas um ritual frio e muitas vezes apressado. Tem isso também, né? Em muitas igrejas, a Santa Ceia é um negócio apressado. Faz ali no final do culto, rapidinho, come, bebe e vai para casa. E as pessoas ficam inquietas enquanto o pastor não manda beber o cálice. Ou seja, parece que as pessoas fazem só na pressa, só no ritual, só no costume. Só que a Santa Ceia não é isso. A Santa Ceia está sendo uma festa de comunhão. E quando a gente se reúne para ter essa comunhão, a gente come o pão e o vinho para indicar que estamos em comunhão com Cristo. Então, mesmo ele fisicamente ausente, nós o temos presente naquele momento, porque estamos em comunhão com ele e estamos em comunhão uns com os outros. Se nós não tivermos esse espírito na Santa Ceia, tudo aquilo ali não vai servir para nada. A ceia só tem, de fato, significado se ela aponta e se ela traduz essa comunhão, a comunhão que nós temos com Cristo e a comunhão que nós temos uns com os outros. Na Santa Ceia, a gente expressa a nossa comunhão com Cristo porque o corpo e o sangue dele estão representados ali nos elementos e demonstramos comunhão com a igreja porque estamos ali juntos, unidos em um só propósito. Só que isso só tem sentido se de fato nos reunirmos com esse propósito. Se não nos reunirmos com esse propósito, vai recair sobre nós o que Paulo disse aos Coríntios: vos ajuntais não para melhor, senão para pior, tá? Então, esse é o cuidado aí que nós temos com a ceia. A ceia é um símbolo principal de comunhão, comunhão da igreja com Cristo e comunhão dos crentes entre si, tá? Para poder assim participar. Muitas pessoas perguntam assim, Yuri, é necessário se batizar para tomar a Santa Ceia ou só pode tomar a ceia quem é batizado? A Bíblia, é, 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 ela não estabelece essa regra de forma explícita. Você não vai ver isso na Bíblia de forma explícita. Só que a Bíblia não se expressa sobre isso de maneira tão direta, simplesmente porque na época em que a Bíblia foi escrita, não fazia sentido escrever algo sobre isso. Por que não? Porque todo cristão era batizado. Hoje, nós temos o hábito de aguardar o batismo, né? A pessoa aceita Jesus num dia e muitas vezes só se batiza meses depois. Tem caso até que a pessoa se batiza anos depois. Na igreja primitiva, não. Na igreja primitiva, todo cristão
todo aquele que confessava Jesus Cristo como seu Salvador, ele automaticamente era batizado, ele já se batizava. A gente vê isso várias vezes na Bíblia, batismos imediatos. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, todo mundo que se converteu se batizou no mesmo dia. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, todo mundo que se converteu e foi batizado e foi cheio do Espírito Santo se batizou naquele dia. O eunuco, que foi evangelizado por Filipe, ele se converteu e foi batizado naquele mesmo dia. Porque, repito, batismo não era certificado de santidade, era compromisso de começar uma nova vida. Então, se a pessoa assumiu esse compromisso agora, ela já pode se batizar. Por isso que você não vai ver na Bíblia dizendo, olha, para tomar a ceia tem que se batizar. Não fazia sentido, porque é a mesma coisa que eu falar que para comer a Santa Ceia tem que ter boca. Mas é óbvio, só vai comer quem tem boca. Da mesma forma, todo cristão era batizado. Não precisava colocar essa regra. O batismo só passou a ser prolongado séculos depois, né? Segundo, terceiro século depois, porque alguns teólogos começaram a defender a doutrina da regeneração batismal, que dizia que a pessoa, ela, quando ela se batizava, todos os pecados. Olha eu aqui de novo. Pronto. O que eu dizia é que não fazia sentido naquela época colocar essa regra, porque era óbvio, todo cristão era batizado. O batismo, ele só se tornou demorado nos séculos seguintes, porque se disseminou a doutrina de que o batismo perdoava os pecados. O batismo limpava os pecados. E teve uma época que disseminaram a doutrina, isso aparece, se não me engano, no livro Pastor de Hermas, que depois que a pessoa se batizasse, ela só podia pecar mais uma vez. Porque o batismo limpava todos os pecados anteriores e ela só podia cometer mais um pecado. Se cometesse mais do que isso, ia ter lá a pena do purgatório. Então, o que que os espertinhos começaram a fazer? Deixar o batismo para bem tarde. As pessoas se convertiam e só se batizavam na velhice, só se batizavam quando estava perto de morrer, né? Por quê? Se o batismo vai limpar todos os meus pecados e depois de me batizar eu só vou poder pecar mais uma vez, para que eu vou me batizar agora? Vou deixar para me batizar na velhice, que quando eu estiver velho, o meu batismo vai limpar os pecados da minha vida inteira. Eu já estou velho mesmo ali, é rápido, é fácil de evitar o pecado e ir para o céu. Era esse o raciocínio daquela época. Hoje, muitas igrejas fazem do batismo um evento anual. Aí discipulam pessoas ao longo do ano. A minha igreja, por exemplo, é assim, né? Tem geralmente um ou dois batismos no ano e aí os candidatos são discipulados por aproximadamente 3 meses, 2 a 3 meses. São os costumes que as igrejas adotam, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o fato é que quanto mais rápido for, melhor. Por quê? Porque o batismo é a publicação da fé da pessoa e é o meio pelo qual essa pessoa vai declarar ao mundo que ela crê em Jesus e que está comprometida em viver uma nova vida, tá? Isso vale mais do que o apelo. Em muitas igrejas se valoriza muito o apelo, né? Quem hoje quer aceitar Jesus? Aí vai uma multidão lá na frente. Ir lá na frente e aceitar Jesus e não se batizar não adianta de nada. O batismo é necessário para expressar essa fé. Evidentemente que pode acontecer de uma pessoa aceitar Jesus e não ter tempo de se batizar porque ela morreu. Aceitou Jesus, acabou o culto, atravessou a rua e morreu. Isso pode acontecer, né? Porém, via de regra, o ato pelo qual a pessoa
torna público de que ela se converteu é o batismo. Não é simplesmente levantando a mão e dizendo que aceita Jesus lá no culto. É o batismo. O batismo expressa a fé. Então, quanto mais cedo, melhor. É isso, gente. Eu me estendi um pouco hoje porque a gente precisava terminar a matéria logo, né? Para a semana que vem a gente começar a matéria nova. Então, eu preferi me estender um pouco e a gente encerrar o assunto. Mas agora a oportunidade está com vocês. Quem tiver dúvidas, perguntas, comentários, está aberta a oportunidade, pode fazer. Pode falar, Tânia. A primeira, com relação, o senhor falou do significado de batismo como lavar, né? E deu o exemplo da igreja presbiteriana, né? E falou também que seria uma identificação com o evangelho, né? E não tem nada a ver com outra coisa, né? Filiar da igreja, aquela coisa toda. Então, assim, como é que a pessoa se porta? Por exemplo, eu só dei o exemplo da Igreja Batista. A Igreja Batista é para imersão. Se eu fui batizada na Igreja Presbiteriana, eu me torno obrigada, então, se eu vou para Batista, a ser batizada. Então, assim, então essas coisas de, eu não sei se é a doutrina da igreja é uma coisa que vem atrapalhando também, né, pastor? Porque se o senhor falou que não é errado, o senhor deu até o exemplo que uma das definições de batismo, né, em hebraico, né, que o senhor falou, Grego. grego, né, é lavar, eu não sei se entraria aí aquela ideia de que molhar a cabeça, ou seja lá como for que eles são batizados, dá ok para o batismo, porque é caso da fé e do arrependimento. A pessoa teve fé e arrependimento. Só que a maneira pela qual ela foi batizada só não incluiu a imersão. Então, uma coisa errada, né? Eu penso assim, ela pode até debater com o pastor que aquilo ali, assim, olha, eu creio que eu tive fé, eu me arrependi dos meus pecados e que eu fui batizada, e ponto. Assim, Assim, a parte do debate eu não aconselho. Por não, quê? né? Se ela está disposta a mudar de igreja, bom, Tem que é aceitar, ela né? que está decidindo mudar de igreja. Então, ela está indo para uma igreja onde ela já sabe que a doutrina e o costume é assim. E vamos também parar para pensar que se batizar de novo não é nenhuma vergonha, gente. Não é nenhum constrangimento. Pelo contrário, não é o meu caso. O meu batismo foi por imersão. Mas eu fico me Hum, colocando no caso de uma pessoa assim: eu fui batizado por aspersão, aí decidi mudar para uma nova igreja, e nessa igreja pede para mergulhar. Vamos lá, qual o problema? Mergulho. É, é, quanto pergunta. mais oportunidades eu tiver de declarar a minha fé em Jesus Cristo, para o mundo eu vou publicar, não preciso. Aí também tem que ter o bom senso, né? De não ser tão orgulhoso a ponto de, não, eu já me batizei e não me batizo de novo. Eu já me batizei e não vou invalidar o batismo lá da minha adolescência, porque o pastor fulano de tal me batizou. Não, isso aí já é um pouco de orgulho, de soberba. A gente pode ser humilde de falar, é o quê? Para se batizar de novo? É algum constrangimento? É uma coisa constrangedora? Não. É uma declaração de fé. Então, se eu tenho a oportunidade de declarar a minha fé em Jesus Cristo novamente, vou fazer sem problema nenhum. Porque é Eu uma acho, oportunidade. e eu acho também que não tem problema nenhum, porque as pessoas aí agora vão a Israel, a primeira coisa que faz é se batizar no Jordão. Quanta gente não É, faz isso, né? virou uma coisa. E às vezes um amadurecimento, eu já vi gente assim, acha que eu vou me batizar de novo. Não, você já não é batizado? É, mas na época que eu fui batizar, eu acho que eu não estava ciente realmente do que é o batismo. E eu me sinto na necessidade de ser batizada de novo. Então, quer dizer, uma, duas, três, quatro, cinco vezes você for batizada, isso é problema você com Deus. Eu penso assim, é como o senhor falou, se eu mudo de igreja e na outra igreja que eu vou, tem outra norma para batismo, eu sei que se acontece a mesma coisa ao contrário, né? Se eu sair da batista e vou para a presbiteriana. Não, Tem que eles não pedem para batizar de novo. Não pedem. Não, né? Na Os minha, presbiterianos aceitam o batismo por imersão. Os na minha, batistas que não aceitam por aspersão. na minha, por exemplo, é uma batista. Eu já tive a oportunidade.
de ver uma declaração num dia de batismo, o pastor falar, esse casal é presbiteriano, era um presbiteriano, vieram para a nossa igreja e nós não exigimos isso, mas eles passaram pelo discipulado e entenderam que o batismo tem que ser por imersão. E por conta deles mesmo, nós não obrigamos isso, eles quiseram ser batizados de novo. Entendeu? Então, eles passaram por esse período de discipulado e entenderam o que eles fizeram, para aquela igreja, pelo menos, não é considerado um batismo. Então, eles, por conta própria, foram se batizaram de novo, né? A outra coisa, eu botei aqui, foi agora no final, ir lá na frente. Ah, com relação a ir lá na frente e aceitar Jesus. Vamos supor, uma pessoa vai na igreja, logicamente, não tem conhecimento daquilo tudo, mas a mensagem tocou no coração dela e ela sentiu vontade de ir lá na frente, mas não foi. Aí passa a frequentar aquela igreja. Aí fica um mês, 2 meses, já vira membro e nunca aceitou. Há a necessidade com relação ao. Existe algum versículo que diz que eu sou obrigada a ir lá na frente, como existe do batismo, né? Como a Não, declaração. é o batismo que cumpre essa função. O que ela tem a obrigação é de confessar Jesus Cristo publicamente. Foi aquilo que Jesus disse, né? Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem me negar, eu negarei diante do Pai. A obrigação é essa, confessar diante das pessoas. Só que essa confissão pública não precisa ser apenas o ir lá na frente num culto, levantar a mão. O confessar publicamente é o batismo. Quando a Ah, pessoa se batiza, ela está fazendo exatamente isso, confessando publicamente que ela é agora cristã. Ela não precisa, antes do batismo, ter passado pelo ato de ir lá na frente da igreja, aceitar Jesus. Até porque um batismo bem feito, bem organizado, geralmente contém uma declaração de fé, né? É muito comum nas igrejas isso. Antes da pessoa se batizar, o batizador pergunta: Você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador? A pessoa vai lá e grita: Sim, promete ou se compromete a obedecer a palavra de Deus, etc, etc, etc. Sim, ou seja, essas declarações que ela está fazendo ali é a sua confissão de fé. Então, ela está confessando publicamente no que ela crê e se batizando, independentemente de ter ido lá na frente. essa dúvida, só usou esse versículo, eu ia falar sobre esse versículo, mas só usou um termo assim. Essa declaração de fé, às vezes, por isso mesmo, a dúvida exatamente é essa. Algumas igrejas, elas fazem essa declaração de fé, fazem as pessoas repetirem ao aceitarem Jesus, ao irem lá na frente, né? Elas fazem feito uma oração, né? Vamos repetindo. Aí as pessoas foram lá na frente, fazem essa declaração. Então a pessoa fala assim: será que eu não fiz aquela declaração quando eu aceitei Jesus, né? Eu não fiz aquela declaração ali perante. Eu estou negando Jesus? Aí o senhor falou bem, né? O batismo substitui essa ida lá na frente, né? O perigo é só quando eu começo a tratar o apelo como substituto do batismo. É isso que é o perigo. Porque em algumas igrejas, o apelo é tão sério, mas tão sério, que eles dão mais importância ao apelo do que o batismo. Ou seja, para o apelo, ele fala: vem aqui na frente, aí a pessoa vai lá na frente, repita comigo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ou seja, trata aquele momento com seriedade. Coloca a plaquinha de seja bem-vindo, abraça, beija, anota o nome, né? Diz que agora é crente, diz que é irmão, diz até que o nome está no livro da vida. Ou seja, faz toda uma festa por aquele momento. Aí tá bom, e agora? Quando vai se batizar? Ah, batismo a gente vê depois, né? Se tiver uma vaguinha aí, ano que vem a gente batiza. Ou seja, aí nós temos uma inversão de valores. Está se tratando o apelo como se fosse mais importante do que o batismo. Não é. O batismo é no batismo que a pessoa declara a sua fé, é no batismo que ela confessa Jesus como Salvador, é no batismo que ela assume o compromisso de seguir a palavra de Deus, é o batismo. O apelo não tem tanta relevância para isso, né? O apelo serve mais para um compromisso inicial.
da pessoa ali inicialmente declarar que ela quer começar uma nova vida com Cristo. E a gente crê que, mediante aquele ato, sim, Deus já começa a trabalhar na vida dela, ela já começa a se relacionar com Deus, as coisas já começam a serem transformadas na vida dela. Mas a gente não pode pensar que fez aquilo ali, tá bom, o batismo eu posso deixar para qualquer outro tempo e não precisa ter pressa. Não. O batismo tem que haver sim uma certa seriedade de entender que, enquanto essa pessoa não está batizada, ela pode ter confessado a sua fé em Jesus, mas isso ainda não se tornou oficial. O ritual que a Bíblia ordena para ser o meio pelo qual a pessoa vai confessar a Cristo é o batismo. Por isso que foi bem claro, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado. Ide fazer discípulos em todas as nações. Como? Batizando-as. Então a gente faz discípulo batizando. Se não batizar, a gente torna aquele momento ali muito informal, uma coisa assim muito corriqueira. A pessoa vai, aceita Jesus, aí na semana seguinte desanima, aí porque desanimou, quando volta, tem que ir lá na frente de novo para dizer que está voltando, está se reconciliando, aí fica nesse vai e volta. O batismo não precisa isso. O batismo, quando a pessoa se batiza, consciente do que está fazendo, né? Nós não estamos falando da pessoa como você deu de exemplo, né? Alguém que se batizou sem saber o que fazia e quer se batizar de novo. Eu me refiro à pessoa que se batizou sabendo o que estava fazendo. Se ela soube o que era e se batizou conscientemente, se após isso ela fraquejar, cair, se desviar, acontecer qualquer coisa, ela não precisa se batizar de novo. Ela apenas precisa se reerguer, se levantar novamente e voltar a caminhar com Cristo. Mas o batismo já foi feito, ela já tem uma vida com Deus que precisa ser administrada. E todo mundo tem os seus altos e baixos. E aí o senhor falou sobre cada igreja tem uma norma, né? O senhor estava falando que no caso da sua, é, seriam 2 atos de batismo por ano numa igreja. Então, a pessoa leva 6 meses, vamos supor, aceito Jesus em janeiro, vou ser batizada lá para o mês de julho, vamos supor. E durante esses 6 meses que eu vou esperar para fazer o discipulado, para fazer, sei lá, o que for de norma da igreja, eu posso vir a morrer, eu posso vir a me desviar, eu posso vir a não sei, é aquela coisa que o senhor falou, o batismo ele não salva, mas eu acho que mantém como se fosse um memorial dentro da pessoa da posição que ela toma em Cristo. E depois sim, a pessoa tem que tomar responsabilidade, eu acho, que é a igreja, com relação que as pessoas estão também sendo batizadas muito rápido e acabam não mudando, não tendo atitudes de crente, não mudando suas vestimentas, não mudando seu jeito de ser, não largando certas práticas, porque não estão são batizadas e largam, né? A igreja larga aquela pessoa, como se assim, agora já está feito, é só sentar no banco ou trabalhar em alguma coisa, ou pregar a palavra, ou ir para o louvor, ou seja lá o que for, porque já está batizada, né? Então, assim, faltou o quê? Naquela pessoa? O discipulado. Mostrar agora que tipo de vida que ela tem que levar, que tipo de atitude que ela tem que ter, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, porque agora ela tem o sinal de Cristo, então hoje ela é testemunha. E acho que isso está se perdendo na igreja, né? Eu acho que isso, eu não sei, eu não criticaria nada assim, a presbiteriana, se ela faz por imersão, se ela não faz por imersão, é o tipo de atitude que a pessoa tem a partir do batismo, né? Eu acho que Aí, isso é mais concordo. se preocupar, né? Fora isso, tá tudo ótimo, pastor. Aí hoje acaba, né? Hoje a gente Essa. encerra. Semana que vem, a última matéria agora é escatologia. Oh, tá ótimo. Irmã Obrigada. Célia, tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa também? Bom, a única coisa que eu quero falar é o seguinte: eu tenho um sonho, né, de me batizar em um lugar, como eu já sou batizada, já como você falou que pode batizar de novo, não precisa ter vergonha de nada. Eu estou pedindo a Deus para que eu vá lá em Israel me batizar No no Rio Jordão? Jordão. Ah, é um sonho, pastor. Sinceramente. Eu podia até morrer depois, mas eu ia realizar.
Eu quero só esse Ai, comentário, meu pastor. Deus. Tá bom, gente. Vamos encerrar Uhum. por aqui então. Semana que vem vamos para nossa reta final, né? Nossa última matéria aí de teologia sistemática. Vamos falar de escatologia. Eu creio que vai ser uma matéria muito boa também. Que Deus abençoe vocês. Ótimo fim de Amém. semana. Fiquem na paz. Tchau, Amém. fica A na paz. paz. Um abraço.